Estamos aqui na nossa primeira aula, uma aula da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, uma lei com grande importância para o nosso país, pois ela representa um marco da política ambiental do Brasil. São 40 anos que faz este ano a Lei 6938 de 81. E ela tem uma importância assim, considerável, porque tudo que você vai precisar estudar de legislação ambiental, o marco, o início está aqui na Lei 6938 de 81. Então, você que aí vai prestar o concurso IBAMA, tanto para analista como para técnico ambiental, você vai precisar conhecer a fundo a Política Nacional de Meio Ambiente. E este é o objetivo dessa aula, fazer com que você entenda a fundo as diretrizes, os instrumentos, os princípios, os conceitos e entender a Política Nacional de Meio Ambiente. Quando a gente começa a desmiuçar essa lei, a gente começa a entender todo o arcabouço da legislação ambiental e entender basicamente como é que funciona as questões ambientais no Brasil. Então, esta aula ela tem essa importância, você precisa, né, assistir essa aula com muita atenção para depois a gente tirar as nossas dúvidas. Você pode no nosso mural, né? Você pode tirar suas dúvidas, fazer perguntas que nós vamos responder. Eu vou responder, minha equipe vai responder, né? As perguntas que você tenha relacionado à Política Nacional de Meio Ambiente. Então vamos começar aqui a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938 de 81, começando aqui. As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formulados em normas e planos. Isso quer dizer que nós teremos várias normas, vários planos destinados a orientar a ação dos governos, né, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico. Então, nós teremos novas legislações, nós teremos planos, nós teremos normas que vão se basear nos conceitos, nas diretrizes, né, principais aí da Política Nacional de Meio Ambiente, com o objetivo da preservação. Porque, inclusive, nós vamos separar aqui, nós vamos identificar, né, explicar, né, a palavra preservação, a palavra conservação, para a gente entender quais são essas diferenças, porque existem diferenças nesses conceitos, né? E, inclusive, há conceitos importantes também na política nacional de meio ambiente. Então, nessas diretrizes, como aqui a elaboração de normas e planos, né, isso já acontece e sempre ocorreu em nível de estados, em nível de municípios. Os entes federativos, né, os estados, os municípios e a própria União já elaborou diversas normas. Os órgãos executores elaboram normas, que a gente vai explicar aqui, órgãos executores como o IBAMA, né? O IBAMA elabora normas, o IBAMA edita normas. Normas que têm a ver com a preservação ambiental, né? O Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, nós temos as resoluções que vamos estar também explicando aqui sobre essas questões específicas. Então, a gente pode entender, né? Aqui estão alguns conceitos que estão presentes na Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então esses são conceitos importantes, né, que estão aí presentes na Política Nacional de Meio Ambiente. Como é o caso aqui do meio ambiente, que é o conjunto de condições, leis
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, esse conceito de meio ambiente é um conceito bem amplo, né? Porque nós estamos relacionando aí com todas as relações biológicas, químicas, físicas, todos os componentes bióticos e abióticos, todas essas relações, isto é o meio ambiente, todas as relações existentes no meio. E é por isso que quando nós falamos, né, de estudos ambientais, nós englobamos tudo. Não existe você avaliar, fazer um estudo ambiental avaliando apenas uma parte, só a parte dos animais, a parte da fauna, a parte da flora, certo? Os impactos ambientais, se envolve na fauna, na flora, nas comunidades que estão próximas do empreendimento, nos recursos hídricos, no solo, na atmosfera. Então, tudo isto é o meio ambiente. Então, a gente vai perceber que essa legislação, essa lei, né, a 6938 de 81, ela trabalha com o objetivo de mostrar que o conceito de meio ambiente ele é amplo e nós temos que avaliar as questões ambientais de forma muito mais ampla, de forma muito mais sistêmica, mais holística, você entender de uma forma mais global e não ficar restrito a algumas partes, algumas situações. Não podemos trabalhar com o meio ambiente de forma fragmentada, de forma mecanicista, né? Que seria justamente você fragmentar para conhecer, né? Como é a teoria científica mecanicista, né? Então ela trabalha na questão do fragmentar para conhecer. Você pega as partes e conhece o todo. Mas esse não é o objetivo de você avaliar, né? Você pode até fragmentar as partes para conhecer o todo, mas você precisa ter uma visão muito mais ampla, muito mais holística, sistêmica, e isto é o meio ambiente. Aí nós temos aqui a definição de poluição. A definição de poluição, aqui na Política Nacional de Meio Ambiente, que é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, né? Então, assim, a degradação da qualidade ambiental resultante, né, de atividades que são diretas ou indiretamente, né? Então, assim, qualquer tipo de degradação, qualquer tipo de degradação ambiental que possa resultar, né, numa péssima qualidade ambiental, ou de forma indireta, ou de forma direta. De forma direta seria diretamente, né? Então, por exemplo, uma indústria, ela está lançando efluente, lançando esgoto não tratado no rio. Você está contaminando o rio, e isto é uma ação direta, né? Então, isso é uma poluição direta, né? Então, está contaminando o rio. Mas aí, de repente, você tem aí uma outra situação, né? Os efluentes dessa indústria, contaminantes, não tratados, são lançados no rio, e aí esses peixes que estão no rio são contaminados. Esses peixes que servem de alimento para as comunidades ribeirinhas e até para a população no geral, né? Então, o que acontece? Você tem aí um processo de contaminação de forma indireta, uma poluição indireta. Então, isso seria a situação, né? O conceito de poluição seria qualquer alteração aí, ó, qualquer alteração, né? A degradação da qualidade ambiental, né? Esse é o objetivo do conceito de poluição. O conceito aqui de poluidor, né? Poluidor é a pessoa física ou jurídica
pessoa física ou jurídica, o CPF ou CNPJ, de direito público ou privado, pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, pode ser uma pessoa responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Qualquer pessoa física, de CPF ou jurídica, de CNPJ, seja ela pública, seja ela privada, né, que seja responsável pela degradação ambiental em algum sentido, ou de forma direta, ou de forma indireta, é o poluidor, né? É o conceito de poluidor. E os recursos ambientais são conceitos importantes aqui da Política Nacional de Meio Ambiente. Os recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais ou subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Esses são os recursos ambientais. Se o poluidor ele tem algum tipo de ação, de degradação, de algum tipo de recurso ambiental, ele é um poluidor. Ele é um poluidor, porque ele está provendo uma degradação ambiental, está afetando algum tipo de recurso, algum recurso ambiental. Ou a biosfera, ou a fauna, a flora, ou o solo, ou o subsolo, ou a atmosfera, ou recursos hídricos, ou ainda as pessoas, certo? Então, esses são conceitos importantes aqui da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. E aí a gente vem aqui com os objetivos, né? Os objetivos. É nesses objetivos que vamos entender aqui também conceitos. A gente precisa entender bem o objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente e entender esses conceitos que estão atrelados aos seus objetivos. Então, preservar. Eu vou definir bem o que é preservar e o que é conservar. Então, preservar. A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Conservar a compatibilização do desenvolvimento econômico, social, com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então, voltando aqui, né, preservar significa você manter o estado natural daquele meio ambiente. Isso é preservar. E conservar é justamente compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com o equilíbrio ecológico. Ou seja, quando a gente fala de conservação, nós estamos falando de sustentabilidade. Esse é o objetivo, né? A conservação é o processo de sustentabilidade. É por isso que nós vamos ver alguns instrumentos importantes aqui nesse processo da conservação. A gente ter aquele crescimento, né, econômico com responsabilidade. Este é o objetivo da conservação. Com o processo de preservação, a preservação ela tem o objetivo de preservar essas áreas prioritárias, áreas que têm que se manter intocáveis. Então, temos aqui como objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente, né, a preservação, a conservação
e aqui no caso melhorar e recuperar. Melhorar e recuperar a preservação e a restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Então, vamos considerar as áreas degradadas. As áreas degradadas. Nós vamos melhorar, nós vamos recuperar. Este também é um dos principais objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. É a gente recuperar essas áreas e fazer com que elas sejam áreas importantes no processo ou da preservação, né? A gente manter áreas intocáveis, a gente fazer com que essas áreas se tornem áreas de preservação ambiental, de preservação do bioma, das espécies, né, da fauna e flora, ou então do processo de conservação, de a gente fazer o processo de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, para que a gente tenha um uso sustentável, um processo de conservação, né? Então, são objetivos importantes aí da Política Nacional de Meio Ambiente. E aqui vamos então para os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Temos aqui o princípio ecológico, né? O princípio ecológico, que seria um princípio, né, de você entender as relações, né, entre o homem e entre a natureza e entre os próprios seres ali presentes na natureza, fauna e flora, todas as relações, né? Essas relações, elas existem, tudo aqui tem um processo de interação, né? Então, a gente tem que entender esse princípio ecológico e o objetivo, né? Um princípio, que é melhor dizendo, da Política Nacional de Meio Ambiente é um princípio ecológico. Nós temos aqui a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Nós temos que ser muito racionais nesse processo do uso dos recursos naturais. O uso dos recursos naturais, nós temos que ter um uso sem impactar tanto os recursos, né? Nós temos que saber utilizar os recursos naturais pensando que esses recursos ele tem um poder de esgotamento. Ele pode se esgotar. E mesmo que não possa se esgotar, recursos naturais que não se esgotam, eles podem, se a gente não prover um ciclo, né, na utilização desses recursos, eles podem tornar-se menos disponíveis para a nossa utilização. Então, a racionalização, né, da utilização dos recursos naturais, como no caso aqui o uso do solo, do subsolo, da água e do ar, é um dos princípios importantes da Política Nacional de Meio Ambiente. Esse é o objetivo, esse é o princípio. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais é também um princípio, né? Então, esse planejamento e essa fiscalização. Daí é que vai entrar os órgãos ambientais como o IBAMA, o ICMBio, os órgãos estaduais e os órgãos municipais, que pela Lei Complementar 140 de 2011, todos esses entes federativos, os municípios, os estados e a União, ele tem um dever compartilhado de fiscalização ambiental. Então a gente tem que entender que isto é um princípio, né? O planejamento e a fiscalização do uso dos recursos ambientais, né? Dos recursos ambientais, né? A proteção dos ecossistemas, proteger os ecossistemas, né? Isso aqui é bem claro, né? Mais claro do que isso, proteger os ecossistemas.
controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, né? O controle e zoneamento, o controle dessas atividades potencialmente poluidoras são justamente as atividades que vão utilizar os recursos ambientais, utilizar os recursos naturais e que elas podem promover um impacto ambiental a esses recursos ambientais. E para isso nós temos que ter um controle. Esse é o objetivo, esse é um princípio, né? Um princípio da Política Nacional de Meio Ambiente. E como é que a gente resolve aí este princípio? Este princípio é resolvido com os órgãos ambientais, né, provendo o processo de controle através do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é uma forma de controle, né? Uma forma de controlar. Porque a gente tem que entender que a gestão pública é ela que é responsável, certo? Em conceder a atividade para aquele empreendimento e dizer que aquele empreendimento pode executar aquela atividade, que ele pode utilizar os recursos ambientais, desde que ele possa seguir, né, essas diretrizes e princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então a gente tem aqui o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Então nós temos aqui o acompanhamento do estado da qualidade ambiental, o acompanhamento do estado da qualidade ambiental, né? Nós vamos ver, né, que ocorre que as empresas, os empreendimentos, eles podem alterar a qualidade ambiental do seu entorno, e para isso a gente tem alguns parâmetros de qualidade ambiental, isso proposto, claro, né, pelos órgãos ambientais, pelas normas, pelas legislações. Então nós temos aqui um acompanhamento do estado da qualidade ambiental, nós temos que acompanhar e nós vamos ver como é que isso é acompanhado. A recuperação de áreas degradadas, né? A gente falou sobre isso, é importante recuperar todas as áreas degradadas. Proteção de áreas ameaçadas de degradação, né? Proteger essas áreas que podem vir a ser degradadas e que são áreas importantes para o processo de preservação ambiental, né? A gente sabe que existem áreas prioritárias para a preservação ambiental, então nós vamos aqui ter o princípio de proteger essas áreas ameaçadas de degradação e educação ambiental em todos os níveis de ensino, né? A educação ambiental em todos os níveis de ensino, a educação ambiental formal, dentro das escolas, né? No ensino fundamental, no ensino médio, no terceiro grau, nas universidades, né? E a educação ambiental informal, que pode ocorrer justamente nos canteiros de obras, nas indústrias, né? Para os seus trabalhadores, né? A educação ambiental ela é importante ela ocorrer em todos os níveis. E como é que isso vai ser estabelecido? É claro que a educação ambiental formal, a gente sabe que o governo tem propostas educacionais, onde ele vai ter, né, a inserção da educação ambiental. E para as indústrias, né, as empresas, as obras, no processo, né, do licenciamento, no processo do controle dessas atividades a serem executadas, aí vamos ter aí a inserção da educação ambiental. Se não tem a inserção da educação ambiental, é importante ter, né? A educação ambiental, ela é, certo, um princípio da nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Então, aqui dos princípios, e aí vamos aqui para os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então aqui nesses instrumentos, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, né?
Esses padrões de qualidade ambiental, eles são estabelecidos por normas e todos os empreendimentos, atividades que são executadas devem seguir esses padrões de qualidade ambiental. Então existe padrão de qualidade ambiental para lançamento de efluentes, para lançamento de efluentes atmosféricos, padrões de qualidade ambiental, né, para todo um processo de atividade que possa trazer algum tipo de degradação ambiental e que deve ter um controle, né, para que essa degradação ela não aconteça de forma tão considerável. Nós temos padrões de qualidade ambiental. Inclusive, eu vou falar aqui sobre o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, ele é um dos responsáveis por emitir, né, resoluções, editar resoluções que têm esses padrões de qualidade ambiental. Então aqui, nós temos aqui o zoneamento ambiental. Poxa, o zoneamento ambiental é algo muito importante, porque é nesse processo que as áreas serão zoneadas. Então, por exemplo, o zoneamento ambiental vai dizer quais são as áreas prioritárias para a preservação, quais são as áreas que eu posso fazer a conservação. Eu posso colocar, por exemplo, indústrias, empreendimentos, mineração. Então, todo um zoneamento, né, que isso, claro, vai ser feito pelos estados, pelos municípios e pela própria União. Todo esse zoneamento, ele vai ser importante, ele vai ser um grande instrumento no processo, né, da política ambiental do nosso país. Então, esse é o zoneamento ambiental, né, que futuramente a gente vai estar aqui explicando muito mais detalhado quando a gente falar, né, de zoneamento ambiental mesmo, né, a aula sobre zoneamento ambiental. Mas temos aqui também a avaliação de impactos ambientais. A avaliação de impactos ambientais é um dos grandes instrumentos, porque a gente consegue entender qual tipo de impacto que aquela atividade pode exercer sobre os recursos ambientais, sobre a população. Então, o que acontece? Com esse instrumento, eu consigo formular todos os impactos possíveis. É claro que nós teremos profissionais competentes, especialistas em cada área, para que a gente possa entender os impactos ambientais de um dado empreendimento, né? Isso não é uma coisa tão simples de se fazer. Isso vai exigir uma experiência, mas nós sabemos aqui que esse é um dos instrumentos mais importantes, inclusive do processo do licenciamento ambiental, né? Então aqui, a avaliação de impactos ambientais, né? Avaliar esses impactos. Nós temos aqui o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Então, esse licenciamento é justamente o controle sobre as atividades, né? Então, fazer o licenciamento ambiental sobre as atividades potencialmente poluidoras. Poxa, se temos uma atividade que ela é potencialmente poluidora, precisamos realizar o licenciamento ambiental, porque dentro desse licenciamento vamos analisar os impactos ambientais, os possíveis impactos ambientais e vamos traçar, certo, formas de mitigar, ou seja, de reduzir o impacto. Então a gente vai trabalhar com a mitigação, com a compensação ambiental. Então este é um dos princípios, né? O licenciamento e a revisão. O que quer dizer com a revisão? É porque o licenciamento ambiental ele tem um prazo, ele tem uma vigência. O licenciamento ambiental ele não pode ser eterno, porque uma atividade ela pode não estar impactando hoje, mas ela pode amanhã estar impactando porque pode ocorrer mudanças. E a própria atividade pode sofrer alterações. Então, nós temos aí a revisão do licenciamento ambiental. A revisão. Então, o licenciamento ambiental e a sua revisão, né?
Nós temos aqui, então, por exemplo, né, incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Pense aqui comigo. Você acha que há 10 anos atrás tínhamos a tecnologia que nós temos hoje? Enquanto você tem aí o avanço de uma tecnologia de um celular, certo? De um computador, você também tem avanço em tecnologias para melhorias nas questões ambientais. Nós temos melhores tratamentos de efluentes líquidos, nós temos melhores tratamentos de efluentes atmosféricos, nós temos melhores destinações aos resíduos, reaproveitamentos de resíduos. Então o que acontece? Toda a tecnologia ela pode ser a favor da melhoria ambiental. Então é claro que um empreendimento, né, ele tem uma determinada tecnologia, mas aí o incentivo a novas tecnologias para você melhorar a qualidade ambiental, isto é um instrumento importante aí na política nacional de meio ambiente, né? Incentivos à produção, instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Aqui entra, por exemplo, eu, que sou consultor ambiental, né? E pessoas que trabalham na defesa ambiental, né? Todo mundo que faz consultoria ou que trabalha dentro de um instituto, de uma ONG, precisa ter um cadastro técnico federal de atividade de instrumentos de defesa ambiental. Quem trabalha com consultoria também, porque você está prestando a consultoria para a defesa ambiental. A consultoria é para fazer um licenciamento, então você precisa ter um cadastro técnico federal de atividades de instrumentos de defesa ambiental. E aí nós temos aqui também o cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais. Então, todas as empresas, todos os empreendimentos ou pessoas físicas que possam ter, né, que possam ser potencialmente poluidoras, ela precisa fazer um cadastro no IBAMA, né, de atividades potencialmente poluidoras. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. A pessoa que utiliza motosserra, uma pessoa física. Pessoa física, ela tem um porte de motosserra. Além de ela precisar de uma licença de porte de motosserra junto ao IBAMA, ela também tem um cadastro de pessoa física, no caso, que ela é uma pessoa física, mas que ela é potencialmente poluidora. Todas as empresas têm que ter esse cadastro. E esses cadastros são interessantes porque, inclusive, as pessoas potencialmente poluidoras, elas têm um pagamento trimestral ao órgão ambiental, ao IBAMA. Um pagamento trimestral que vai depender aí do porte do empreendimento, do porte que foi declarado lá no IBAMA, e a pessoa faz um pagamento trimestral, né? Então, isso aqui são os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. E aí, para poder finalizar esta aula, né? Aqui nós temos aqui o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Aqui o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? O Sistema Nacional de Meio Ambiente, nós temos aqui o CONAMA, o Conselho Nacional, aqui primeiramente, ó. Aliás, vamos pegar aqui de cima, né? O Conselho de Governo. O Conselho de Governo, que na verdade nem funciona mais, aliás, eu acho que nunca funcionou em si. O Conselho de Governo, ele é composto pelo presidente e pelos ministros, todos os ministros, né? Isso é o Conselho de Governo. O objetivo do Conselho de Governo, com o presidente da República e os ministros, é justamente tomar decisões relacionadas às questões ambientais, né?
Só que isso, o que é que acontece? Esse conselho de governo, esse conselho de governo acaba que ele não se reúne para esse tipo de ação, né? Esse tipo de atividade. Então esse conselho de governo acaba não tendo muita funcionalidade hoje, né? Então o que nós temos mais com funcionalidade é o Ministério do Meio Ambiente, que vai ser aí, né, ocupado aí pelo ministro do Meio Ambiente, que vai ter aí as decisões, né, vem do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que esse CONAMA ele tem um poder consultivo e deliberativo, né, mas principalmente consultivo, porque muitas normas por meio de resoluções são editadas pelo CONAMA. Então, a gente tem assim uma pancada de normas ambientais editadas pelo CONAMA. Lá você encontra norma para tudo. Você quer fazer um programa de educação ambiental, lá tem uma norma como seguir a educação ambiental. Lá tem normas de padrões de qualidade ambiental. Lá tem normas relacionadas à questão do transporte de resíduos, da separação dos resíduos. Ou seja, o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele tem muitas normas e isso ajuda bastante a nossa política nacional de meio ambiente. Então, o CONAMA, que tem esse poder consultivo e deliberativo, certo? O Ministério do Meio Ambiente, com a figura aí do ministro do Meio Ambiente, o IBAMA e ICMBio, que são órgãos federais executores da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Executores, eles são executores, né? Então, o IBAMA, na realidade, ele é como se fosse todo o processo de fiscalização, o processo de execução, né, de licenciamento ambiental, tudo isso é feito pelo IBAMA. Sendo que o IBAMA e o ICMBio têm uma diferença, porque o ICMBio ele trabalha com as unidades de conservação. Lembra das áreas prioritárias? As áreas prioritárias que são destinadas à preservação ambiental. Então, nesse processo de preservação, essas áreas prioritárias que são transformadas em unidades de conservação, que vamos ter uma aula sobre isso, né? Essas áreas prioritárias, unidades de conservação, quem faz toda essa gestão e execução é o ICMBio. Ele vai fazer a proteção, a execução, até editar normas relacionado às unidades de conservação, editar normas, né? Isso o ICMBio pode fazer, avaliação, né? Isso o ICMBio pode fazer. O IBAMA ele é mais relacionado ao todo do meio ambiente. O IBAMA é mais conhecido, né? Então o IBAMA é sempre relacionado à execução de todas as atividades de licenciamento federal, né? Isso é federal, licenciamento federal e proteção, fiscalização e também edita normas, existem normas ambientais editadas pelo IBAMA também. E nós temos os órgãos seccionais, que são os órgãos estaduais de meio ambiente, e os órgãos locais, que são os órgãos municipais de meio ambiente. Então você tem uma secretaria municipal de meio ambiente, e aí essa secretaria, às vezes ela tem um órgão específico, ou a própria secretaria ela tem um poder executor, né? Você tem aí a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas às vezes a Secretaria Estadual de Meio Ambiente ela tem um órgão específico, executor da política ambiental do Estado e da União, né? Porque são a legislação é suplementar, né? Então, assim, o que o Estado propõe de política ambiental é suplementar as leis federais. Então, assim, esses órgãos seccionais e órgãos locais, eles também participam aí desse arcabouço do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Sendo que aí então nós temos o Conselho de Governo, que hoje o Conselho de Governo
presidentes e ministros estão meio obsoletos, isso não funciona, não é desse governo em si, mas de vários governos para cá, isso não tem funcionado, vários governos, né? Nós temos aqui o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, com poder consultivo e deliberativo, né? O Ministério do Meio Ambiente, né? Com a figura do ministro do Meio Ambiente, que vai ter aí a função de realmente, vamos dizer assim, faltou a palavra aqui, né? Mas ele vai ser responsável em regir toda essa política nacional, né? Ele vai ser a figura principal aí do CISNAMA. Nós temos aqui o IBAMA e ICMBio, que são órgãos executores, e os órgãos seccionais e locais, né? Então, esse é o CISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que está lá na Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Então, conhecer a Política Nacional de Meio Ambiente, ela tem essa importância para a gente, certo? E aí nós vamos ter novas aulas e semanalmente nós teremos aulas. As aulas serão publicadas semanalmente, teremos aulas de vídeo, teremos PDF para leitura, nós teremos notícias, artigos científicos, tudo que possa engrandecer, né, o nosso conhecimento e que a gente se torne capaz de concorrer uma vaga lá, né, nesse concurso IBAMA. Então, até a próxima aula.